Olá, muito legal estar aqui com vocês mais uma vez e nós estamos fazendo essa série de vídeos temáticos, ok? E hoje eu quero falar sobre resiliência emocional. Resiliência emocional. Eu acho que é um tema relevante para nós, para esse dia, para todo cristão e até não cristão também. O que é a resiliência emocional? O que é uma pessoa resiliente emocionalmente? Bom, o resiliente emocional é alguém que não desaba emocionalmente. Ou seja, é uma pessoa resistente emocional, não se desestrutura, consegue voltar ao estado mental favorável e dar a volta por cima. Isto é ser uma pessoa resiliente emocional. Eu estou trazendo esse tema porque eu entendo que a resiliência emocional é algo tão importante dentro da fé, não é? Dentro da fé. A gente vê também dentro da fé a resiliência espiritual. E o que é a resiliência emocional? Bom, é não se desestruturar diante dos problemas. Mas uma coisa que é muito importante a gente entender antes é sobre a inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? A inteligência emocional é o governo da nossa razão sobre todas as nossas emoções. Quando nós conseguimos esse equilíbrio, nós conseguimos ser resiliente emocionalmente, dar a volta por cima, não é? Isso é muito importante. A resiliência, nasceu de um termo da física, da ciência da física, que descreve que quando se deforma um material, ele volta ao estado natural sem se romper, não é? E isso foi incorporado na psicologia, no sentido de se ter adversidade, problemas e não se abalar com isso, né? Então, resiliência seria então isso, eu ter um problema, uma dificuldade, e eu olhar para aquilo, tirando um aprendizado e não me apegando ao que está acontecendo, mas seguir o caminho, olhar o lado bom das coisas que estão me acontecendo. Isso é resiliência emocional. Sabe, pessoal, para dar um exemplo mais interessante de resiliência, nós podemos usar uma criança. Quando vemos uma criança brincando, ela cai, se machuca, e se ela começa a chorar, mas logo ela esquece o incômodo e volta a brincar, não é isso? Esse é um sinal já de resiliência. E por essa razão, o aprendizado nessa idade é tão intenso. E as crianças são bastante resilientes, né? Quando elas querem uma coisa, elas não olham para a dificuldade, se vão cair, se vão se machucar, ela cai, se machuca, se levanta, mas ela quer alcançar aquele objetivo e ela não olha para a dificuldade ao redor dela. Então, para aprendermos sobre resiliência, vamos olhar para as crianças. Você que é pai, você que é mãe, olhe para a sua criança e veja como elas são resilientes naquilo que elas querem, tá bem? Então resiliência é isso, resiliência emocional é isso, é não desabar emocionalmente, é resistir emocionalmente e não se desestruturar, conseguir voltar ao estado mental favorável antes de ter o problema e dar a volta por cima, ok? Mas isso tá muito importante, isso é muito importante na vida espiritual. O resiliente emocional, ele também é um resiliente espiritual. Aqueles que não conseguem, as pessoas que não conseguem ter resiliência emocional, consequentemente não serão resiliente espiritual também. Isso é fato. Então a Bíblia fala muito de ter resiliência espiritual, não é? Fala muito disso. Por exemplo, quando tratamos da recuperação emocional de Jó, Jó estava batido, né? Jó teve aquele problema de perder tudo, né?
O diabo, Satanás vem, rompe com tudo que ele tinha, destrói casa, bens, família, seus filhos, né? E tudo que ele tinha, não é? Restando apenas a sua esposa, né? A única que ficou, né? A única que foi preservada, exatamente porque o inimigo precisava dela para continuar acusando Jó, não é? Então a gente vê que Jó é um exemplo de resiliência emocional, de resiliência espiritual, não é? Por um momento, Jó questionou a Deus. Nos termos da psicologia, poderia ter sido diagnosticado com depressão, mas em nenhum momento, melhor dizendo, de lucidez espiritual, onde ele pôde compreender a grandeza e soberania de Deus. Ele está escrito que ele lançou-se sobre a terra e o adorou. Está em Jó capítulo 1, verso 1. Então a Bíblia relata no livro de Jó que tanto a sabedoria quanto os bens de Jó foram alargados. Tudo era maior do que o estado original. Então está aqui um grande exemplo de resiliência emocional, de resiliência espiritual, Jó, né? Que perdeu tudo, os seus amigos abandonados, só havia acusadores, né? Mas Jó naquele momento ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará de sobre a terra, né? Então ele disse: eu nu vim e nu voltarei, eu nu vim do ventre da minha mãe e nu voltarei para a terra. Então ele entende, então ele é resiliente aí. Então ele não olha para o problema, ele não olha para a circunstância, ele está olhando para um futuro, não é? Então hoje ele chega ao fato de dizer: eu te conhecia só de ouvir, agora meus olhos te veem. Olha só, isso é ser resiliente emocional e espiritualmente também. Jó chega num nível dele dizer que conhecia Deus só de ouvir. Agora ele tinha uma experiência com Deus, né? Ele diz: eu te conhecia só de ouvir, agora meus olhos te veem e eu me abomino no pó e na cinza. Ou seja, Jó passa por tudo isso, né? Sabendo que tiraria um proveito disto, né? Ele olha para as coisas boas e ele realmente atinge isso quando ele diz que agora ele conhecia Deus não somente só de ouvir, mas por uma experiência real com o Deus que ele servia, né? Que coisa linda, né, para nós. Nós também poderíamos colocar aqui o caso de resiliência e amadurecimento emocional de Davi. Davi, como relata os Salmos, foi um jovem colocado para cuidar dos animais. Ele era um dos filhos que foi colocado assim, renegado, diríamos assim, pelo seu pai, desprezado. Foi colocado para... Quando a gente estuda a história de Davi, a gente vê tudo isso, né? Que Davi foi um jovem oprimido pelos seus irmãos, não é? Os seus irmãos tinham lugar principal na mesa, Davi não. Mas Davi foi colocado para cuidar dos animais, ser pastor dos animais, lutar, proteger os animais, enquanto seus irmãos iam para a guerra, né? Isso era um motivo de respeito, né? E de desprezo, porque Davi cuidava apenas dos animais, não é? Mas Davi em nenhum momento se deixou abater emocionalmente por causa disso, não é? Então, o que é resiliente emocional? O que não desaba emocionalmente, resiste emocionalmente. Davi, ali, atrás das vacas malhadas, Davi não desistiu. Davi, mesmo recebendo uma unção, quando Samuel vem, pela direção do Abba, do pai, e ali ele unge Davi como futuro rei de Israel. Davi voltou, Davi não saiu dali daquela unção de Samuel para reinar, não, ele voltou lá para o lugar onde ele estava, servindo, não é? Cuidando dos animais. Em nenhum momento Davi desaba emocionalmente, pensando: poxa, eu fui ungido
rei, e eu estou aqui cuidando desses animais, e o meu lugar é para reinar. Não, em nenhum momento Davi questiona isso. Davi entende, toma proveito de tudo isso, e ali naquele momento ele busca uma intimidade, uma comunhão com Deus, de tal forma que Deus se agradou do coração de Davi, Deus se agradou do espírito da alma de Davi, de tal forma que Davi alcançou o maior posto em Israel, que é o de rei, e se tornou o maior rei que Israel já teve na história. Gente, que exemplo maravilhoso de resiliência emocional, de resiliência espiritual, de amadurecimento emocional e alargamento da resiliência espiritual. É o caso de Davi. Por exemplo, a Bíblia nos fala no livro de Filipenses, no capítulo 4, lá no versículo 12 e no versículo 13. No versículo 12 diz assim: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. Veja bem, Davi ele consegue ser alguém resiliente emocional e resiliente espiritual. Vou te mostrar isso aqui, ó. Davi diz que Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, então ele diz: aprendi o segredo. Olha só, gente, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Qual é o segredo? Resiliência emocional, resiliência espiritual. Sabe por quê? Ele atrela essas duas coisas, resiliência emocional, para ter resiliência espiritual. Você não pode ter resiliência espiritual se você não tem resiliência emocional. Então ele aprendeu o segredo, porque no versículo 13 ele disse assim: tudo posso naquele que me fortalece. Entende? Primeiro ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Sendo bem alimentado, com fome, ou tendo muito ou passando necessidade. Mas ele entendeu que tudo isso vai levar ele a uma experiência que é a resiliência espiritual. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, igreja? Amém, pessoal? Amém, amigos? Olha só, um outro exemplo de resiliência é Jesus. Aliás, Jesus é o maior exemplo de resiliência. Jesus no Getsemane, segundo o Evangelho de Lucas, ele chegou ao estado de suar gotas de sangue. E olha só, a ciência comprova que esse evento é possível de acontecer e dá-se o nome de hemarditrose, que é um fenômeno raríssimo, onde apenas uma fraqueza física excepcional, onde o corpo inteiro dói, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, é que pode desencadear o processo de suar gotas de sangue pelo rompimento de finíssimas veias capilares que se misturam com suor. Mas o que está em questão aqui é o abatimento moral causado por uma profunda emoção, que se ajusta pela resiliência emocional, a resiliência espiritual, de sustentar a gente no cumprimento do propósito, que seria ali mesmo o desfalecimento, até a desistência da missão. Mas Jesus, é tão interessante ver como Jesus se restabelece quando decide cumprir o propósito, declarando: mas contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Lucas 22, 42, está escrito isso. Esse foi o momento da rendição, da aceitação, do ajuste emocional para o cumprimento de um propósito espiritual. A decisão de aceitar e de se render é algo interpretado pela psicologia como a maior resolução de um momento de conflito e de pressão. Jesus chegou ali naquele estado, ele diz: estou triste até o ponto de morrer. Ou seja, ele estava num estado de depressão.
Então ele chega a acontecer esse fenômeno no seu corpo, que foi o de suar sangue, hematidrose, né? Que os pequenos vasos das glândulas sudoríparas, elas se rompem e se misturam com o sangue, e a pessoa passa a suar sangue por causa de um abatimento emocional fortíssimo. Mas Jesus não se abalou, ele não desistiu da missão. Ele foi à cruz, morrer por mim e por você, porque ele sabia. E ali na cruz ele ele libera a frase final: está consumado. Eu cheguei no propósito da missão. Amém? Que coisa gloriosa, né? É o exemplo de Jesus. Ele não desistiu. Não desista também. Essa palavra eu quero deixar aqui para você. Seja resiliente emocionalmente. Não se desestruture diante dos problemas, das dificuldades. Sei lá, ou não sei o que você esteja passando. Seja na tua vida conjugal, sentimental, espiritual, seja nas tuas finanças, seja na tua saúde, seja na tua vida espiritual mesmo, eu não sei, profissional, em qualquer área que você esteja enfrentando uma situação adversa, uma situação difícil, não se abale, continue crendo, diga como disse Jó: eu sei que o meu Redentor vive e se levantará de sobre a terra. Crie essa resiliência e diga, e saia daí, saia desse problema sendo maior, sendo vencedor. Faça que nem Jesus, diga que nem Jesus, que não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade, Pai, se estabeleça na minha vida, assim como Jesus nos ensinou a oração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, não é? Seja feita a tua vontade. Então creia, você pode sair daí desse problema, mas seja resiliente emocional para se tornar alguém também resiliente espiritual. E eu quero finalizar este vídeo, para não ficar muito longo, com a palavra que está no livro de Isaías, que retrata muito bem o sentido da resiliência, no sentido da física, no sentido da psicologia e principalmente no sentido espiritual do alargamento, da perseverança para cumprimento do propósito de crescimento e amadurecimento que devemos buscar enquanto houver vida. Diz Isaías: amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações, não impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita, para a esquerda. Isaías capítulo 54, versículo 2 e 3. É tempo de ampliar o lugar da tua tenda. Estenda as cortinas para a direita, para a esquerda. Não impeça, porque eu profetizo que você transbordará para a direita e para a esquerda. E esse problema que você está passando, está vivenciando, não é maior que o teu Deus. Creia nisso. Jó venceu, Davi venceu, Jesus venceu, e ele disse que nós venceremos também. Por isso ele disse: tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci. E você também vencerá. Seja resiliente emocional, seja resiliente espiritual e vença no nome de Jesus, porque você é mais que vencedor, pois assim nos diz a santa e poderosa palavra de Deus. Deus abençoe, muito obrigado por estar aqui e me ouvir até o final desse vídeo. Eu te peço que você se inscreva no canal, dê um like lá, porque nós continuaremos nessa série, e terminando essa série nós vamos fazer outras séries de vídeo para abençoar você, porque esse é o nosso intento. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.